vocês que aqui estão presencialmente, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook, Instagram. Vamos juntos louvar a Deus, nosso Pai. Vamos juntos colocar a nossa vida na presença do Senhor, em oração, vida que traz junto consigo alegrias, mas também temos os momentos que entristecem a nossa vida. Assim nos colocamos na presença de Deus, nosso Pai. O lema da semana que hoje começa, no livro de Apocalipse, diz assim que aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente vem logo. Amém? Vem, Senhor Jesus. Por isso, vem. Esta é a hora de adoração. Porque aqui nos encontramos, tanto presencial ou virtualmente, na presença do nosso Deus. Esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito. Disse Jesus, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Por isso, tua é a glória. Sempre
quando assim diz: ó Senhor Deus, escuta-me e responde, pois estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a ti. Salva-me, porque sou teu servo e confio em ti. Tu és o meu Deus, tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a ti o dia inteiro. Ó Senhor, alegra o coração desse teu servo, pois os meus pensamentos sobem a ti. Ó Senhor, tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a ti. Escuta, ó Senhor, a minha oração, e ouve os meus gritos pedindo socorro. Em tempos de angústia eu te chamo, pois tu me respondes. Não há nenhum Deus como tu, Senhor. Não há ninguém que possa fazer o que tu fazes. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza, porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Realmente, como diz o salmista, só tu és Deus. Por isso, nos curvamos também diante da presença do Senhor, para confessar os nossos pecados. E pergunta: por que confessar os pecados? À luz da palavra de Deus, reconhecemos que falhamos diariamente com o que fazemos e deixamos de fazer. Tornamos culpados perante Deus e o meio em que vivemos, perturbando e destruindo a comunhão e a integridade da criação. Por isso, clamamos pela misericórdia, clamamos pelo perdão de Deus, cantando pelas dores deste mundo, ó Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só temos gêmea criação, teus ouvidos sem fim ao amor desta gente oprimida. A salvação, a tua paz, bendita e emanada com a justiça, abraça o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder, sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, que vives quando nós, de coração aberto, clamamos pela misericórdia, clamamos pelo perdão de Deus, nós podemos ter a certeza que Deus nos perdoa, porque Deus é, antes de mais nada, um Pai de amor, um Pai que quer a nossa moderação, mas que quer a nossa salvação. Por isso, em João 3,16 diz que Deus amou o mundo, amou a mim, amou a cada um de vocês, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, sentindo em nosso coração esta misericórdia, esse perdão de Deus,
alegria cantamos: glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Oremos. Ó Deus, como é bom estarmos em Tua presença. Como é bom, Senhor, sentir a paz que vem de Ti invadir o nosso ser. E é nesta paz, ó Pai, que queremos compartilhar a Tua palavra. Por isso, concede-nos o poder de Teu Santo Espírito, Espírito de sabedoria, de entendimento, para que compreendamos a Tua palavra e também a levemos para a nossa vida. Por isso, Pai de amor, assim nos colocamos diante da Tua presença. Por Cristo Jesus, Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nos preparando para compartilharmos a palavra. Estou pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender Teu querer, faz-me sentir-te melhor. Enche meus dias de amor, transforma em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. E Deus quer falar aos nossos corações nesta manhã, através da palavra que nós encontramos em 1 Timóteo, no seu capítulo 2, os versículos 1 até 8. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Ora pelos três e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com seres humanos, o ser humano
E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem feridas. Amados irmãos, assim vocês também unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Aleluia. E uma só voz confessamos a nossa fé, assim dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, amado nosso Senhor. O Espírito Santo nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, ao céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convidado pode sentar-se. E nos preparando agora para ouvirmos a pregação da palavra, dá-nos a tua palavra.
vida de oração. Dependendo de como nós lidamos com a oração, nós podemos talvez ter reações diferentes a esse tema. Talvez alguns estejam pensando: a oração faz parte da minha vida. Eu aprendi a orar já desde criança com os meus pais, e eu aprendi bem esta lição. Outros talvez possam estar pensando: ixi, a minha vida de oração às vezes está meio esquecida. Talvez eu nem me lembro quando foi a última vez que eu consegui tirar um tempo de fato para me aquietar e falar com Deus, orar, ter tempo para ter comunhão com Ele. Outras pessoas talvez pensem: eu tenho dificuldades para orar. Muitas vezes eu não sei nem por onde começar. Outros talvez pensem: será que vale a pena orar? Será que Deus está me ouvindo de fato? São perguntas e reações que podem surgir em nossas vidas quando nós pensamos na oração. E no Evangelho, conforme o evangelista Lucas, no seu capítulo 18, 1 a 8, Jesus nos convida a refletir a respeito desse tema quando nós lemos. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis a atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não tenho a Deus nem respeito ninguém? Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorar em defender? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Até aqui a palavra de Deus. Jesus, em sua vida, contou diversas parábolas. E nessas parábolas ele utilizava situações do dia a dia das pessoas e utilizava essas situações para transmitir o ensinamento que ele gostaria de compartilhar. E essa parábola que nós ouvimos fala a respeito de uma mulher viúva. Ser uma mulher viúva naquela época não era nada fácil. Afinal de contas, as mulheres não tinham muitos direitos. Naquela situação, a mulher viúva corria até mesmo o risco de passar fome, caso não houvesse um filho ou uma outra pessoa que a auxiliasse. E o texto nos mostra que esta mulher tinha uma causa contra alguém. Nós não sabemos o que é exatamente, mas o texto nos leva a compreender que alguém havia prejudicado esta pessoa. E ela sempre de novo ia em direção ao juiz, pedindo para que ele julgasse a sua causa e que a justiça fosse feita. Mas o texto nos mostra que o juiz não estava muito aí para essa situação e sempre ficava enrolando, não atendia a ela, não julgava a sua causa. E o que ela faz diante dessa situação? Ela desiste? Não, ela não desiste, apesar da indiferença do juiz. E ela sempre de novo voltava até ele, pedindo para que ele julgasse.
como em uma conversa com um amigo, nós podemos compartilhar a respeito das mais diferentes coisas da nossa vida. Assim nós também podemos fazer com Deus. Nós podemos compartilhar com Ele aquilo que nos aflige, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos entristece, e também os nossos sonhos, as nossas alegrias, as nossas realizações. Mas ao olharmos para esta parábola, nós podemos nos perguntar o que Jesus quer ensinar através dela. E ao ler esta parábola, existem 3 pontos que me chamam a atenção. O primeiro deles é a prioridade que esta mulher deu à sua causa. Ela tinha uma causa para ser julgada. Isso é importantíssimo para ela. E justamente por ela ter essa prioridade, por aquilo ser algo importante para ela dedicava tempo para ir sempre de novo até o juiz, pedindo para que ele julgasse a sua causa. Nós não sabemos detalhes a respeito da vida dessa mulher, mas certamente ela tinha outras coisas para fazer também, outras preocupações, mas ter a sua causa julgada era uma prioridade. E isso movia ela a sempre de novo ir em direção ao juiz. Outra característica que me chama a atenção é a perseverança que ela tem. Eu fico pensando na situação na qual ela vivia, a ansiedade, a preocupação, querendo que aquilo lá fosse resolvido. E toda vez que ela ia lá na casa do juiz, ia lá falar com ele não atendia, ele não julgava a causa dela. Mas ela não desistiu, ela continuava indo. E a sua persistência foi fundamental, porque ela persistiu até que ela fosse ouvida. E o terceiro ponto que eu quero destacar em relação a essa mulher viúva é a confiança que ela tinha. Ao olhar para a situação, parecia que tudo estava perdido. O juiz não queria ouvi-la, não estava nem aí para a sua situação. Mas mesmo assim, ela continuava lá, porque ela confiava que cedo ou tarde o juiz a ouviria. Se ela não confiasse nisso, certamente ela teria desistido no meio do caminho. Meus amados irmãos e amadas irmãs, essas 3 características que nós vemos nesta mulher, a prioridade que ela dá à sua situação, a questão da persistência e também a confiança, são características importantes também em nossa vida de oração. A oração, ela deveria ser uma prioridade em nossas vidas. Ou seja, algo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Afinal de contas, ela é parte do nosso relacionamento com Deus. Se nós pararmos para refletir a respeito da nossa relação com as outras pessoas, nós vemos como a comunicação, como a conversa, como o diálogo é algo fundamental. E o mesmo se refere também no nosso relacionamento com Deus. E essa questão da prioridade
orar muito. A viúva, ela tinha uma causa, e ela queria que essa causa fosse julgada, e ela colocou isso como uma prioridade. A oração é um presente valioso que Deus nos dá, onde nós temos a oportunidade de colocar em suas bondosas mãos tudo aquilo que nós carregamos em nossas mentes e corações. Por essa razão, que também em nossas vidas possamos colocar a oração como uma prioridade. Outra característica, a perseverança, é ela que justamente nos leva a orar sempre, sem desanimar. Se nós olharmos para o Evangelho de Lucas, nós veremos que no capítulo 11, Jesus contou uma outra parábola semelhante a essa, onde ele fala a respeito de um homem que recebeu visita à noite, já era tarde, e ele não tinha nada para oferecer àquela pessoa que veio visitá-lo. E então ele foi até a casa do vizinho à meia-noite, bateu na sua porta: me empresta um pão, porque eu recebi visita e eu não tenho nada para lhe oferecer. E a pessoa que estava na casa, ela: não me incomoda, eu já estou deitado, minha família está deitada, a porta está trancada, eu não tenho como lhe ajudar. Mas o homem que recebeu a visita permanece lá, insistindo e insistindo, até que fosse atendido. Em nossa vida de oração, nós somos desafiados e desafiadas a agirmos da mesma forma. Muitas vezes, quando nós oramos, nós podemos pensar: não vale a pena, Deus não está ouvindo. Eu oro, e parece que a situação não muda. Eu estou perdendo tempo, está tudo perdido. A palavra de Deus, entretanto, nos desafia e nos mostra a importância de orar com persistência e sem desanimar. Na nossa vida de oração, nós somos convidados a também vivenciar na prática a confiança. E essa confiança é ela que justamente nos motiva a colocarmos a oração como prioridade e orarmos com persistência. Nós podemos orar com confiança porque sabemos que Deus é o único que pode nos auxiliar. Ele é o único que pode atender as nossas orações. E nós confiamos que Ele certamente fará. A palavra de Deus nos dá esperança, como Jesus diz: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Fato é, nenhuma oração fica sem resposta. Talvez a resposta não seja aquela que nós esperamos. Talvez Deus tenha um plano melhor do que aquilo que nós tínhamos por expectativa. Mas nós podemos ter a certeza que Deus ouve a nossa oração. E independentemente de como Ele responder a nossa oração, podemos ter a certeza que Ele conduzirá tudo da melhor forma e fará aquilo que é correto. O texto bíblico nos lembra, nos versículos 7 e 8, que Deus fará justiça àqueles que oram a Ele, àqueles que clamam pedindo o seu auxílio. Onde nós vemos: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Podemos ter a certeza que Deus está atento à nossa oração e podemos confiar que Ele fará tudo da melhor forma, melhor do que nós mesmos imaginamos. Ao olharmos para a parábola, nós vemos que o juiz atende a viúva para se ver livre dos seus pedidos, para se ver livre dela ali incomodando ele frequentemente, pedindo: junto à minha causa. Deus, por sua vez, Ele não nos atende, não ouve a nossa oração simplesmente para nós pararmos de o importunarmos, para pararmos de incomodá-lo, mas Ele nos atende porque Ele nos ama.
porque Ele se importa conosco. Meu amado irmão, minha amada irmã, a palavra de Deus nesta manhã nos desafia a refletirmos a respeito da nossa vida de oração. Como que está a nossa vida de oração? Nós temos levado ela a sério? Como está o nosso relacionamento com Deus? São inúmeras as palavras bíblicas que nos desafiam a refletir a respeito desse tema. E aquilo que Jesus diz no primeiro versículo, quando aí nós vemos que é dito que Jesus contou essa parábola para que as pessoas orassem sempre e sem desanimar. Esse é o mesmo propósito que Deus tem para as nossas vidas. Que nós possamos ser pessoas que colocam a oração como prioridade de suas vidas. Que nós possamos permanecer firmes, persistentes, na certeza de que em Deus nós podemos confiar em todos os momentos da vida. Porque o Deus que nos criou, que nos ama, Ele está com o ouvido atento para nos ouvir, a todo e qualquer instante. O que você tem carregado no seu coração? Quais são as tuas lutas? Quais são os teus medos? Quais são as tuas dúvidas? Quais são as tuas alegrias? Quais são os teus sonhos? Deus nos convida a entregarmos tudo isso em suas mãos. Que possamos atender o seu convite. Entregue tudo a Deus. Não desanime, porque Deus se importa contigo e Ele jamais te abandonará. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Põe um bondoso amém para Cristo. Ofertas que nesta manhã
os trabalhos administrativos do nosso sínodo, do Sínodo do Sudeste, toda essa área que é a administração desse sínodo, que abrange grande parte do Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro e também uma parte do Estado de Minas Gerais. Que através das nossas ofertas possamos louvar a Deus e que Deus abençoe todo esse trabalho realizado pelo nosso Senhor. As ofertas podem ser colocadas nas urnas ou através de transferências. E que Deus abençoe dádivas e doadores. Nós te louvamos e te agradecemos por estas dádivas colocadas nas urnas como em transferências. Que sejam, Senhor, a expressão da nossa vontade de te servir. Amado Deus, abençoa dádivas, abençoa doadores, abençoa o destino dessas ofertas. Amém. Nós temos alguns avisos a dar à comunidade e queremos lembrar que na próxima quinta-feira, dia 17, a partir das 9h da manhã, o grupo da Oásis se encontra e será um dia diferente, um dia de confeccionar biscoitos natalinos, porque no próximo dia 27 de novembro, primeiro domingo, dia 8, nós vamos ter o bazar de Natal. Então a Oásis começa na próxima quinta-feira a preparar aqueles biscoitos natalinos. Lembrando os próximos cultos, próximo domingo, dia 20, 10h15, aqui em nossa igreja, com a celebração da Santa Ceia. E também no domingo que vem, dia 20, às 8h, culto na comunidade de Vila Lima, com a celebração da Santa Ceia. E como mencionei antes, no dia 27, último domingo agora de novembro, tem o bazar de Natal da Oásis, mas também temos almoço em nossa comunidade. Será uma deliciosa feijoada com todos os seus acompanhamentos. Então venham. Será o primeiro almoço depois de 2 anos, consequência dessa pandemia. Vamos juntos, vamos nos encontrar com a comunidade, com todos os cuidados, é claro, mas vamos nos encontrar para celebrar e juntos almoçar. Convide também familiares, convide amigos para participar. E quando nós temos almoço, nós temos uma lista de pessoas que se dispõem a colaborar com os ingredientes desta feijoada. A lista já estava atrás, dê uma olhada, mas não adianta só olhar, tem que colocar o nome lá e fazer a sua doação. Tem tanta gente que gosta de olhar para ver o que os outros doaram. Né? É a nossa disposição de servir a Deus. Vamos colaborar. Vocês têm mais algum aviso que eu não estou lembrando? Convido a comunidade, aqueles que podem, a ficar de pé em palavra de oração. Ó Deus, Pai,
chegamos em tua presença em oração. Ouvimos falar da oração através da tua mensagem e da tua palavra. A importância, Senhor, de colocar em tua presença as nossas necessidades, as nossas alegrias, as nossas dores, sabendo que tu, Senhor, és o nosso Deus. Tu ouves o nosso clamor. Por isso, Pai, te chegamos e abrimos o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque tu tens nos acompanhado em nossa vida. Obrigado, Senhor, pelas alegrias que tu tens nos concedido. Nós também, Pai, queremos te pedir nos momentos difíceis. Lembramos, Senhor, da mãe do Paulo que está internada no hospital. Cuida dela, Senhor, para que ela possa se restabelecer em sua saúde. Cuida do Kevin, Senhor, e dos seus irmãos. E nem tem problemas de saúde. Fortalece-os, Pai, nesta hora. Lembramos, Senhor, da pequena Melina, que está lá, após uma gestação prematura, está na UTI, neonatal, lutando, Senhor. Por isso nós clamamos. Ela não pode clamar a Ti, Pai, de tão pequenina que ela é. Por isso nós aqui, de coração aberto, clamamos por ela em Tua presença, para que ela possa se desenvolver, se recuperar plenamente e voltar, ir ao convívio da sua família, da sua mãe, do seu pai e de tantas outras. Cuida da pequena menina. Assim, Senhor, a cada pessoa que nós carregamos em nossos pensamentos e em nossos corações, a cada pessoa que não está bem nesta hora, que ela seja fortalecida por Ti, Pai de amor. Deus, acompanha nós que estamos no dia a dia da nossa vida. Acompanha todos aqueles que participam de uma forma virtual desta celebração. Guarda a todos e todas. Cuida, Senhor, desta comunidade, que com todos os desafios que enfrentamos nesse centro de São Paulo, possamos testemunhar a Tua palavra e o Teu amor. Te pedimos também, Senhor, pelo próximo sábado, dia 19, quando acontece o encontro de grupos de oásis, aqui de São Paulo e também da região de Campinas, encontro que acontece em Santo André, que seja um dia abençoado, Senhor, para Ti. Assim, Pai, se Tu presente em nossa vida, porque abrimos o nosso coração em Tua presença através da oração e tudo mais. Assim colocamos diante de Ti, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vem, derrama a paz. E assim, a bênção do Senhor esteja sobre ti. Que o amor de Deus resplandeça sobre ti a cada dia da tua vida. Que o abraço amoroso e caloroso de Deus te envolva e que Deus conduza os teus passos. Assim nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. E assim nos despedimos de todos, tanto presencial como também virtualmente. Tenham todos uma rica e abençoada semana.